Raríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui em mais um episódio do Roda e Avisa, 14 anos na estrada, ou melhor, estrada não, exatamente na rua, né? Eu tenho gravado esses podcasts desde 2003, inicialmente eram só áudio, e aí à medida que a tecnologia foi evoluindo, eu comecei a produzir também em vídeo, né? Bom, pois bem, só um alerta, esses podcasts não colocaram em risco transeuntes, mascotes, árvores, nem nada, porque eu só manipulo o telefone uma vez, o smartphone, com o carro parado. Eu estou tendo esse preâmbulo, tentando fazer a delicadeza de dar um certo contexto, porque a pauta hoje é justamente a questão da delicadeza ou da falta de. Eu acho que eu ando com a cabeça relativamente fértil esses dias, tanto que ontem mesmo eu publiquei um outro episódio longo aqui no Roda e Avisa. E ontem eu trouxe à tona um conceito que me é muito caro, que é um conceito grego chamado híbris. Na língua inglesa é comum você falar em híbris, na língua portuguesa nem tanto, mas híbris, para os gregos, é quando alguma coisa te sobe a cabeça e você acha que você é mais poderoso do que você realmente é e você faz besteira, né? Então, híbris, essa coisa de você, né, hiperventilar e achar que você, né, pode tudo, é invulnerável, é todo poderoso, tal, isso estaria no cerne, no eixo central de grande parte dos mitos gregos, das tragédias gregas, né? O maior pecado, acho que pro grego é esse excesso, né? Essa coisa excessiva de autoconfiança, tal. Então, a questão da híbris. E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu quero comentar hoje com vocês. Eu acabo de publicar um meme, eu tenho uma série de memes que eu tenho publicado, e quando digo série quer dizer milhares. Isso não é uma metáfora, não é assim uma hipérbole, é milhares mesmo. Eu já criei milhares de memes com a hashtag memes para palestras, que são memes inspirados em eventos de digital e toda aquela fauna e flora, né, que circundam esse universo. Então hoje eu publiquei lá um garoto com cara de nerd, dizendo o seguinte: o bom de ser de exatas é que é uma boa desculpa para você ser grosso. Eu tenho certeza que isso vai causar talvez um certo frisson, na melhor das hipóteses, mas eu acho que o tema é relevante pelo seguinte, é engraçado, há um bom, sei lá quantos, 10 anos atrás, eu estava na Microsoft e o meu papel ali era ser um arauto da importância da experiência do usuário, da experiência que fosse rica, relevante e tal. E eu, na época eu já dizia, olha, para criar experiências legais, não basta você ser um desenvolvedor, né? Porque, puxa, uma experiência legal envolve uma série de coisas como encantamento, alegria ao usar, envolve a sensibilidade com questões, são questões mais de humanas, né? E também não é só uma questão de você ser um bom criativo, porque também uma boa experiência tem que ser sólida, tem que ser confiável, tem que ser, né, tem que rolar suave e tal. Então eu dizia na época que o futuro demandava um novo tipo de profissional que fosse um cara aí no meio do caminho entre exatas e humanas, né? Bom, ok, a ideia parece fazer sentido, não fez tanta diferença, se bem que eu noto que os melhores profissionais que eu conheço hoje na área combinam sim a expertise técnica com uma sensibilidade humana. Mas de qualquer maneira, mesmo que isso dê para perceber já no mercado, esse tipo de perfil, eu acho que ainda existe, e aliás a timeline do meu LinkedIn me convenceu disso, aliás foi o gatilho para eu começar esse vídeo hoje, de que ainda existe gente que, como no meme, né, acha que ser de exatas, né, o fato de trabalhar com coisas exatas ou de trabalhar com coisas lógicas, dão carta branca para você ser grosso, ou dão carta branca para você simplesmente abstrair ou relevar questões humanas. Isso é muito, muito, muito singular, e eu não sei, até hoje eu não sei se quem tem um perfil avesso a questões humanas vai para exatas, e quem tem um perfil avesso a questões de exatas vai para humanas, ou se
quando você faz exatas ou você faz humanas, isso é incutido na sua... Talvez seja um misto dos dois, talvez seja uma questão realmente de perfil, de temperamento, mas também da própria formação, né? Eu posso dizer com uma certa propriedade porque eu passei por uma experiência meio intensa, que foi sair da engenharia. Eu fiz um bom tempo de engenharia, fiz um bom tempo de poli, com tudo que isso implica, todo o sofrimento, masoquismo e sadismo que isso implica, 6 anos na Poli. Eu larguei antes de acabar, espanei e fui para a ECA fazer rádio e TV, e o choque não poderia ter sido maior, porque, aliás, até vou fazer um parênteses engraçado, acho que no primeiro ano de Poli tinha português, pasme, e o cara pediu para escrever um texto descritivo sobre o quarto em que você morava, você dormia. E eu falei, uma banana que eu vou escrever um texto descritivo, e escrevi um texto autoral. Tomei-lhe um belo esporro, porque ele falou, porra meu, né? Eu falei, desculpa, eu não consigo, né? Então, nessa hora eu já devia ter percebido. Bom, mas de qualquer maneira, na engenharia, quando você responde a um problema, existe uma resposta certa, né? E a resposta ou está certa ou está errada, né? E aí independe se você é gago, se você canta bem, independe se você é criativo, não, está certo ou está errado, né? Então você se acostuma um pouco com essa mentalidade binária do certo e errado, até quando eu fui parar na ECA, em que se alguém pede para você escrever um roteiro de rádio, ele não é certo ou errado, não é uma questão binária, ele pode ser melhor ou pior, ele pode ser passível de melhoria, ele pode ser rico ou pode ser pobre, mas quantos roteiros possíveis você pode escrever para o mesmo tema? Infinitos, né? Porque o mundo humano é assim, o mundo humano é complexo e problemas complexos, não só o mundo humano, o mundo é complexo, a vida orgânica é complexa, a matéria é complexa, a vida física quântica é complexa, qualquer tudo é complexo, cidades são complexas. E isso se choca com uma mentalidade que pelo menos foi a que eu vi, e desculpa se eu sou anacrônico, talvez o mundo já esteja mudando, que o mundo de exatas muitas vezes é meio newtoniano, né? É meio euclidiano, é meio cartesiano, ele parte de uma certeza meio matemática, ou de modelos que mais ou menos ali funcionam, tal, e funcionam mesmo, você manda foguete para a Lua, né? Esse carro funciona, esse celular funciona, a engenharia funciona. Mas a questão é que esse tipo de mentalidade tem, lógico, suas limitações, né? Tem, lógico, suas limitações. Um celular da Apple, quer dizer, o sucesso do Steve Jobs não foi exatamente um sucesso de engenharia, né? As coisas da Apple não são encantadoras porque a engenharia é melhor ou pior. Tem inúmeros fatores ali, não só de design, mas também inclusive de comunicação, de branding e tal. Então, e tem outra questão que é curiosa, que eu acho que eu peguei um pouco essa transição e isso explica um pouco o meu papel na Microsoft. Tecnologia, quando começou, era TI basicamente, eram desenvolvedores que faziam coisas que funcionavam, mas eram pavorosas, eram difíceis de usar, você precisava ser um desenvolvedor para usar aquilo. Por quê? Porque o cara, ele criava aquilo pensando na lógica da máquina, ou na lógica do sistema, não na lógica do usuário, né? De uns tempos para cá, sobretudo por conta da web, do mobile, etc e tal, todo mundo foi percebendo que você tem que fazer coisas que sejam mais fáceis e mais agradáveis de usar, e aí você tem que abrir espaço, e em muitos casos muito a contragosto, para questões de design, de usabilidade, de user experience, tal, né? Então hoje, quando a gente fala de tecnologia, ela já se humanizou bastante, né? Até hoje, quando eu digo até hoje, até ontem, né? eu vejo isso o dia inteiro. Dá para perceber a dificuldade que é para um profissional, uma formação estritamente de exatas, o cara que é desenvolvedor mesmo, o cara que realmente não gosta de questões humanas, que ele não gosta de conversar, se ele possível ele ficava o dia inteiro, né, programando num cubículo, comendo pizza. A dificuldade que é para esse cara ter que ouvir, ter que debater e ter que, né, aceitar outras possibilidades e ter que pensar na facilidade. Você já deve ter ouvido, eu ouço com uma frequência maior do que meu médico recomenda, esse argumento de que, cara, desculpa, eu sou de exatas, para mim não tem, as coisas são ou não são, é preto no branco, com número não se discute, né? Eu ia falar viadagem, mas não pode, mas essas frescuras
de humanas, tal, eu não tenho paciência para isso, isso é muito, meu negócio é bits e bytes. E aí eu volto para aquele meu meme, né? Você está usando, você ficou grosso por causa de exatas ou você foi para exatas porque você é grosso? Né? Por que diabos ainda tem gente que se arvora, né, ao direito de ser grosso, de simplesmente não querer ouvir ou de ter algum tipo de superioridade argumentativa simplesmente pelo fato de que é de exatas, né? Simplesmente pelo fato de que as leis de Maxwell, ou seja lá o que for, alguma regra de 3, conta de padeiro, seja lá o que for, funciona dentro de certos limites, né? Eu de uns tempos para cá, o que acontece, como a minha formação foi muito bizarra, né? Eu nunca tive a formação que eu realmente quis, eu hoje vou atrás de inúmeros de outras fontes de conteúdo, de informação e tal. E uma das coisas que me fascina hoje é o estudo da complexidade. Eu estou ali namorando um tal de Santa Fe Institute, que é um instituto de complexidade nos Estados Unidos, porque a questão da complexidade, teoria do caos, esses novos modelos complexos, estranhos atratores e tal, a incerteza, a probabilidade, para mim hoje é muito mais fascinante, muito mais revelador sobre como a vida funciona, como desde cidades, a vida pessoal, um tumor, um câncer, a vida, a saúde, funcionam, eles se explicam muito mais pela complexidade do que por regra de 3, né, do que por coisas lineares. Então, eu tento compensar essas minhas lacunas de formação bebendo em outras fontes. E aí por isso volta aqui essa minha reflexão sobre a questão da híbris, que é o seguinte, quando você estuda exatas, e exatas se baseia normalmente em modelos matemáticos, e que matemática é aquela coisa que paira, né? Paira. Matemática é matemática, se o teorema está certo, se o algoritmo está certo, ele está certo, não tem discussão, né? Quando você se sobe no salto alto da matemática, ou sobe no salto alto dessa certeza matemática, isso leva a um tipo de híbris, a esse tipo de embriaguez. Você acha que você, por ser engenheiro, e essa coisa com boca cheia, sou engenheiro, né, permite que você esteja num outro patamar. Pô, parabéns, eu também quase fui um engenheiro, eu sei que não é fácil, eu sei que envolve uma série de disciplinas importantíssimas, que a gente tem um papel social histórico, mas a questão é menos. Eu acho que se tem uma coisa que eu demorei muito para perceber, ou para aprender, é a profunda diferença entre engenharia técnica e ciência. O bom da ciência é que, e olha só, a ciência lida com coisas mais cabeludas ainda, né? Bem mais cabeludas. É a modéstia, né? Um cientista nunca tem certeza, o cientista sempre tem certeza de que a certeza dele é transitória, é uma certeza passageira, ele está a caminho de uma certeza maior, mas que também nunca vai ser definitiva. Um cientista sabe que ele pode estar errado e que, puxa, se ele estiver errado, melhor ainda, porque significa que ele tem que descobrir alguma coisa que ainda não foi descoberta. Então, essa humildade da ciência, e essa ciência que hoje, cada vez mais, é multidisciplinar, se abre para outras disciplinas, e você tem gente de biologia estudando complexidade, você tem gente da medicina estudando Big Data, né? Então essa abertura e essa humildade e essa questão de se abrir para os problemas humanos, eu acho fascinante. Eu acho que isso é o que vai fazer diferença, é o que eventualmente pode nos salvar dessa tentação. E aí eu não estou, desculpa, eu sei que é uma tentação, gente. Eu também já tive essa híbris, né? Falar, hahaha, as outras, humanas é baba, né? Humanas é baba, amanhã eu tenho uma prova de termo e de McFlu. Nossa, puxa vida. Parabéns, mas humanas não é baba. Eu tenho o privilégio de fazer parte de uma família de advogados, sou casado com uma advogada, tá? Então quando você também circula, transita por outras áreas, né, do conhecimento, da atividade profissional, em que sim, você tem que ter sensibilidade, você tem que lidar com questões complexas, você tem que negociar, você tem que fazer compromissos, né, em que não há uma solução
escrito em pedra, né, em que tudo é passível de debate, aí você olha para, sei lá, qualquer problema mais mecânico, você fala, puxa, isso não é mais fácil do que, né, sei lá o que, eletrotécnica. Não é mais fácil, é difícil pra caramba. Então, talvez aqui eu estou falando como sempre de improviso e eu posso eventualmente ter sido injusto, ou ter melindrado, ou seja o que for, mas o que talvez me autorize a poder falar de algumas coisas é justamente ter um pé em cada mundo. Né? Eu era esquisito demais para ser da Poli, certinho demais para ser da ECA. Eu nunca me encaixei em lugar nenhum, né? E fiquei com esse perfil meio misto, né? Um perfil que me permite, ao mesmo tempo, ter uma boa noção do que o pessoal técnico está falando, seja de blockchain ou seja de física quântica, e também uma boa noção do que o pessoal de humanas está falando, seja em termos de arte, história, sociologia e tal. Eu fiquei meio no meio do caminho, e eu acho que eu devo fazer, como um pato, eu devo fazer todas as coisas meio mal feitas. Mas fica de novo aqui essa questão. Eu acho que o mundo não precisa mais de salto alto, né? Eu tenho talvez seja algum problema antigo meu com a autoridade, alguém pode me psicologizar, me terapeutizar aí à vontade, achar alguma coisa com pai e mãe, mas a questão é que eu tenho um problema crônico com salto alto. Eu sempre fico ressabiado com gente que tem certeza demais, que sobe no salto alto, que, como se diz em francês, caga a regra, né? Eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode ter certeza hoje, é de que, as certezas estão todas em xeque. Né? Todos os sonhos que a gente tinha, aquele sonho iluminista da tecnologia salvando o mundo, ou da lógica vencendo, deu ruim, e o mundo está mais complexo do que nunca. Raríssimos, eu vou aproveitar que eu estou parado aqui no semáforo, vou parar a gravação por aqui. Um grande abraço e espero de coração não ter sido grosso. Não tenho desculpa para isso.